Quais tipos de títulos existem? Os tipos mais importantes explicados de forma simples. Hoje estou extremamente feliz por ter aqui o Sr. Elgemírio. Ele é fundador e CEO das empresas suíças de gestão de patrimônio GEM, Geneve Finvest, e é um reconhecido especialista em títulos. Ou seja, quando o assunto é títulos na Suíça, é com Elgemírio. Com ele, eles têm a certeza de terem encontrado o homem certo, que pode explicar tudo, absolutamente tudo, sobre os títulos. Caputo e Sócios, swissbankinlaviers.com. Nós lutamos pelo seu dinheiro. Quais são os diferentes tipos de serviços online? Sim, você pode distinguir entre diferentes categorias. A primeira pergunta do ponto de vista dos emissores é quem está tomando o dinheiro emprestado. Porque, em um título, alguém toma dinheiro emprestado e os investidores recebem, em troca, uma taxa de juros fixa. E aí, pode-se dizer primeiro que existem os títulos públicos, ou seja, títulos de dívida emitidos por governos. E, nesse caso, é o próprio Estado que está tomando o dinheiro emprestado. Isso pode ser feito pelo governo central, por municípios individuais, por estados federais ou até mesmo por cantões, que tomam dinheiro emprestado, emitem títulos, pagam uma taxa de juros fixa e devolvem o dinheiro. O mesmo acontece com as empresas. Elas também tomam dinheiro emprestado e oferecem igualmente a garantia de pagamento de juros e devolução do valor emprestado. A diferença aqui está justamente do lado 1 do emissor. Que garantias eu recebo? No caso do Estado, trata-se basicamente da confiança de que o Estado irá devolver o dinheiro. Na verdade, é muito difícil responsabilizá-lo de fato. Em algumas situações, isso já foi tentado. Então, os melhores títulos corporativos são realmente seguros. Dá para dizer isso? Sim, pode-se dizer isso. Quer dizer, eu diria que, nesse sentido, é algo mais tangível. Se uma empresa não paga seus juros, eu, como detentor do título, posso assumir a empresa. E, assim, posso ver claramente, a empresa está tendo lucros, qual é o valor das garantias. Então, essa é a primeira distinção importante. E, claro, nas empresas ainda existe a diferença importante entre grandes empresas na categoria Investment Grade ou os chamados títulos de alto rendimento. Esses são empresas menores que oferecem juros mais altos. Eles também são chamados de junk bonds. Junk bond porque, antigamente, nessa categoria estavam apenas grandes empresas que, de repente, passaram a ter dificuldades. Um nome conhecido é, por exemplo, a General Motors, que nos anos 2000, ou seja, há mais de 15 anos, teve grandes problemas e acabou indo à falência em 2008. Por isso, é daí que vem o nome, mas hoje em dia são frequentemente empresas menores. Mesmo assim, elas não têm a mesma segurança que um grande player que lucra bilhões. Por exemplo, a Berkshire Hathaway emite, por exemplo, títulos de dívida. Uma empresa que tem 300 bilhões na conta bancária, é claro que oferece uma segurança maior do que uma empresa jovem. Mas mesmo assim, há negócios muito atrativos e, naturalmente, também existem empresas menores que têm uma solidez bastante alta. E também existem as debêntures conversíveis, certo? Elas. Debêntures conversíveis. Debêntures conversíveis são uma categoria de investimento realmente fascinante. Acho que dificilmente existe outra categoria de investimento que atenda tão bem às necessidades dos investidores individuais, dos investidores frequentes. Afinal, o que querem os investidores individuais e também os investidores em geral? Eles querem estar presentes no mercado de ações quando ele está subindo, mas não querem estar presentes quando ele está caindo. E todos sofrem com a questão do timing, ou seja, é difícil vender no momento certo, porque o preço está sujeito a oscilações, ou seja, realmente pode cair. Nas debêntures conversíveis, o funcionamento é o seguinte: assim como nas debêntures tradicionais, eu recebo um pagamento fixo de juros todo ano e, no final do prazo, recebo meu dinheiro de volta. As debêntures conversíveis ainda têm um componente adicional. Eu também posso escolher, além disso,
Se quero receber ações em vez da debênture, mas não pelo preço da ação no vencimento da debênture, e sim por um preço fixo que já foi definido no momento da emissão da debênture. Normalmente, no momento da emissão da debênture, esse preço fixo tem um ágio de 20 a 40%. O ponto decisivo é o seguinte: vou dar um exemplo prático. Agora, nesta semana, foi lançada uma nova debênture conversível da Fresenius. A ação está atualmente um pouco acima de €40 e a debênture, a conversível, dá a possibilidade de conversão a um preço um pouco abaixo de 60, ou seja, com um ágio que é realmente significativo. A questão agora é a seguinte: se a debênture, se a empresa se desenvolver positivamente e a ação voltar ao seu antigo patamar, digamos que a ação dobre de valor, então eu participaria disso e poderia converter a debênture em ações quando o papel estivesse a 80, convertendo a 57, e teria obtido um belo ganho de capital. Mas se virmos que tudo volta ao antigo patamar e os sucessos que pareciam visíveis desaparecem como fumaça, e a ação despenca para 20, então posso dizer: não, essa ação eu não quero. Eu pego meu dinheiro de volta. E essa é uma possibilidade maravilhosa. Sim, isso me custa uma parte da performance. Se eu tivesse 100% de certeza de que a ação 1 subiria para 80, então eu preferiria comprar a ação. Mas dessa forma eu ainda posso, participar em parte, mas não estou envolvido se ela cair. É um ótimo instrumento de proteção, ainda assim participando. Poucos investidores individuais conhecem esse tipo de instrumento. Muito bom. Ok. Qual é a diferença entre títulos online de renda fixa e títulos online de renda variável? Essa é uma distinção em relação à estrutura dos títulos. No caso de um cupom de juros fixo, é assim: eu sei que vou receber, por exemplo, o cupom de juros de 6% todo ano, independentemente do desenvolvimento do nível de juros até o final do prazo. Isso me dá segurança no planejamento, mas tem a desvantagem de que, se o nível de juros subir de repente, eu não vou receber mais do que o combinado. O limite está definido. Com um título de juros variável, é diferente. Nesse caso, eu recebo um acréscimo sobre a taxa básica de juros, por exemplo, a taxa básica do BCE, ou seja, a taxa de juros do Banco Central Europeu, o BCE. Atualmente, essa taxa estava em 2,5% e, por exemplo, eu recebo um acréscimo de 4%. Assim, a taxa de juros fica, a princípio, tão alta quanto a de outro título que também oferece, digamos, 6,5%, 2,5 mais 4. A diferença agora é quando o nível de juros muda. Se agora o nível de juros cair, então eu também recebo menos juros. Mas se o nível de juros subir, eu também recebo mais juros. Ou seja, estou protegido em um ambiente de alta dos juros. Se os juros sobem, eu também recebo imediatamente mais juros e, consequentemente, tenho menos risco de preço, HM, no que diz respeito ao título durante o prazo, porque recebo juros mais altos imediatamente, HM. O preço oscila menos durante o prazo do que em um título com cupom fixo. Muito obrigado. O que são títulos protegidos contra a inflação? Em títulos protegidos contra a inflação, eu recebo uma HM, compensação. É um pouco, digamos, como nos títulos de taxa variável, é um prêmio, mas aqui, especificamente sobre a inflação. Se a inflação aumenta, eu também recebo uma remuneração maior. Ou seja, meus títulos estão protegidos contra a inflação dessa forma e eu também tenho uma proteção contra o aumento da inflação. O que significa grau de investimento versus alto rendimento? Sim, isso se refere às classificações das 3 principais agências de classificação. Essas e somente essas definem. Então essas são empresas privadas que têm uma avaliação. Essas definem quão boa é a capacidade de crédito de uma empresa. E agora, com relação ao mais conhecido dos 3, ou seja, o AAA é a classificação mais alta. Mas só um punhado de empresas e também apenas alguns poucos países do mundo têm isso. Os Estados Unidos, por exemplo, não têm. E isso vai descendo de AA até BBB. Essas empresas também são consideradas muito confiáveis em termos de crédito e, por isso, recebem a classificação de grau de investimento até BBB-.
E depois ainda existem outras, acho que cerca de 10 outras classificações de crédito abaixo disso. Se for rebaixado ainda mais, a qualidade de crédito é menor e aí é chamado de high yield ou junk bond. Muito obrigado. Quais títulos são adequados para iniciantes? O que é interessante para iniciantes? Para pessoas que realmente querem saber mais sobre títulos e fazer seus primeiros investimentos em renda fixa. No que essas pessoas precisam prestar atenção? Bem, é preciso considerar uma série de pontos. De certa forma, tem um desafio parecido com o do mercado de ações, onde também é preciso levar em conta vários critérios. Um ponto importante é analisar qual é a taxa de juros, qual é o rendimento total. E existe uma diferença entre a taxa de juros que é paga e o rendimento que eu recebo. Por quê? Em relação ao preço pelo qual eu compro, normalmente, não sempre, mas na maioria das vezes, elas são emitidas a 100 e reembolsadas a 100. Mas se eu comprar o título no mercado secundário, isso faz com que todo o quadro de rendimento mude. E aqui é preciso observar que, claro, quando compro títulos que têm uma taxa de juros muito alta, o risco de insolvência, pelo menos do ponto de vista do mercado, é considerado maior. E isso, obviamente, é algo que deve ser levado em conta. Eu recomendaria fortemente, ao comprar títulos, diversificar bastante e não confiar em apenas um único papel. E eu recomendaria mais comprar debêntures de empresas do que títulos públicos, para assim ter mais segurança em relação ao valor da empresa e, geralmente, também uma rentabilidade um pouco maior. Qual é a diferença entre ETFs online e uma carteira online que você montou para um iniciante? Então, qualquer iniciante poderia pensar: ah, eu compro um ETF online, assim não tenho problemas, estou participando de tudo, ou eu procuro o Elge e deixo ele montar uma carteira de títulos personalizada para mim, onde eu também posso combinar ações, se quiser, e assim por diante. Mas qual é a diferença entre um ETF online e uma carteira de títulos personalizada feita por você, Elge? Qual é? Qual é a diferença aí? Então, um ETF é um fundo que replica um índice, normalmente, por não ser gerido de forma ativa, mas sim passiva, tem taxas mais baixas. Nos ETFs de ações, que replicam índices de ações, geralmente a ação com a maior capitalização de mercado também tem a maior porcentagem dentro do ETF. Com os títulos de renda fixa não é diferente. Ou seja, a empresa que tem a maior dívida também tem a maior porcentagem no ETF. Mas acreditamos que isso nem sempre é, necessariamente, o melhor critério. Quando a empresa tem a maior capitalização de mercado, os investidores geralmente veem isso de forma positiva. Isso é, de fato, algo impulsionado pelo mercado. A ação tem uma alta capitalização de mercado justamente porque os investidores a consideram especialmente atraente e reconhecem essa alta capitalização. No caso do ETF, as altas dívidas não refletem uma avaliação do mercado, mas simplesmente quem está tomando mais dinheiro emprestado. E isso nem sempre é o melhor indicador de decisão e faz com que muitos ETFs, na nossa visão, não apresentem uma performance tão atraente. Mas, como ponto de partida, é sim uma alternativa que pode ser considerada. O outro fator importante é, se eu tenho uma carteira individual de títulos, posso aproveitar uma vantagem central. Ou seja, quando eu tenho um título individual, tenho a vantagem de que o título vence. Ele vence e, em primeiro lugar, eu recebo o meu dinheiro de volta. Se eu tenho um prazo de 3 anos, depois desses 3 anos surge a grande questão: a empresa não faliu? Vou receber meu dinheiro de volta? Com o ETF, isso é diferente. Lá, acontece que um título é automaticamente substituído por outro no momento do pagamento. Isso continua indefinidamente. Por isso, fico mais exposto às oscilações do mercado e não tenho a vantagem do vencimento final, nem do fato de receber meu dinheiro de volta primeiro. Muito obrigado, Elge. Então, se você se interessa por títulos, se quer investir em títulos e deseja se informar sobre isso, me ligue. Vou marcar uma reunião com o Elge.
Vamos nos encontrar com você e discutir as possibilidades de investimento em títulos. Acredito que, especialmente a situação atual, oferece muitas oportunidades interessantes para investir com sucesso em títulos. E com a ajuda do Elge, devo dizer, também construí uma carteira já faz alguns anos. E devo dizer que estou muito satisfeito. Quero dizer que estou mais satisfeito do que alguns investidores que operaram com ações. Então, eu opero, ele opera para mim. Ele faz a seleção, uma mistura de ações e títulos, e devo dizer que estou muito satisfeito. Se isso lhe interessar, ligue para mim ou me envie um e-mail para contact@swiss-banking-lawyers.com. Agradeço pelo seu tempo e espero vê-lo novamente no meu canal. Desejo-lhe um ótimo dia. Seja rico e continue rico.